Por agora, eu vou conversar com o cientista político André Lageste, que é especialista em Oriente Médio. André, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Quero te falar sobre a delicadeza de conseguir uma saída para ter o corredor humanitário na faixa de Gaza. E para isso, tem que se medir muitas palavras, né? Tem que se articular com todos os países, tem que haver consenso e para haver consenso precisa se medir as palavras. Por exemplo, o fato de condenar ou não um lado e outro. Então, ali está o tempo inteiro se pisando em ovos para se construir uma saída humanitária para os civis e depois, sim, a outra parte da guerra. Exatamente. Boa tarde. A ONU funciona com imagens e símbolos. Quando eles fazem resoluções, os países precisam concordar com o que está escrito e com o texto que está escrito. E cada palavra e cada vírgula dá a entender alguma coisa, pode ser interpretada de uma forma ou de outra. Por exemplo, na Guerra dos 6 Dias, a resolução 242 também do Conselho de Segurança falou que Israel deveria sair dos territórios ocupados no recente conflito. E antes dessa resolução ser aprovada, estava escrita a palavra todos os territórios, all the territories. E eles decidiram, através de uma reunião, tirar a palavra todos para não obrigar Israel a sair de todos os territórios que conquistou do Egito, da Jordânia e da Síria e deixou uma frase meio aberta, meio interpretativa, sair de territórios. Então Israel saiu de uma parte do território e de outro território não saiu porque a resolução foi rejeitada pela Liga Árabe no final de 67. A mesma coisa aqui. E o pior em relação a essa parte da ONU, é que a ONU é um mecanismo que funciona perante uma série de regras internacionais, convenções internacionais, onde os países mais ou menos respeitam essas regras. Por exemplo, prisioneiros de guerra, troca de soldados, como já houve em vários tipos de guerra no passado. Eles estão discutindo o corredor humanitário em que uma das partes do conflito é um grupo terrorista chamado Hamas, que está neste momento, enquanto discute um corredor humanitário, está mantendo 250 civis presos, que é contra o direito humanitário internacional. Então é muito complicado para países como Estados Unidos e até países europeus negociarem alguma coisa onde vão conseguir algum tipo de concessão, onde essa concessão do Hamas legitima o grupo, onde ele não é obrigado também a cumprir com todos os outros mecanismos que a própria ONU obriga ele a cumprir se ele fosse um ator legítimo, como se fosse um Estado, e ele não é um Estado. Então é muito problemático toda essa questão que a ONU intervir num conflito que é completamente assimétrico, onde o outro lado é um grupo que, além de manter uma ditadura contra os palestinos na faixa de Gaza, impede os palestinos de evacuarem zonas que precisam ser evacuadas e mantém 250 pessoas como reféns dentro da faixa de Gaza, vindas de Israel, no caso, né?